Gravando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje estou aqui com o psicanalista Henri Crutzen. O nosso tema é Ecopsicanálise, para uma ética melancólica de uma ecologia escura. Esse livro aqui, do Henri, que saiu ano passado, 2023, pela editora Zagodoni. Eu quero dar as boas-vindas a ele desde já. Mas antes de passar a palavra, eu vou ler o mini currículo dele, tá? Então, o Henri Crutzen é psicólogo e psicanalista, estudou na Bélgica, na Université Catholique de Louvain. Trabalhou em consultório e em instituições públicas de saúde mental da Bélgica por mais de 20 anos. Membro da associação belga Le Questionnement Psychanalytique, membro da IARP, International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Então, eu tenho que falar aqui em português, francês e inglês, olha só. Autor dos livros Index référentiel du séminaire de Jacques Lacan, 1952 a 1980, Anthropo. Sobre trauma, psicanálise e transversalidade, pela editora Zagodoni, e estudos de psicanálise relacional, também pela Zagodoni. Para uma nova definição do espaço clínico, também pela Zagodoni, e psicanálise relacional, neurociências e psicologia do desenvolvimento pela Lux. Ele é radicado no Brasil desde 2001, em João Pessoa, e desde 2006, em João Pessoa desde 2006, onde mantém consultório de psicanálise. Então, mais uma vez, bem-vindo, Henri, a palavra está com você. Opa, Daniel, muito obrigado pelo convite. Então, bom, vamos ter mais uma interlocução. Eu não vou fazer uma palestra aqui, né? Mas, bom, talvez contextualizar, né? Ah, então, desde 2018, eu comecei a escrever e a publicar uma série de livros, já são 5, né? Sobre, na verdade, psicanálise relacional. Eu estou membro da Associação Internacional de Psicanálise Relacional e também agora do grupo latino-americano de psicanálise relacional. E é dentro desse contexto que eu desenvolvi esses escritos. Depois de ter passado todo um tempo estudando Lacan, aliás, o livro que você citou lá em francês, agora é traduzido e existe no Brasil, em português, que é o Índice do Seminário de Jacques Lacan, já disponível pela Toro, editor Toro de São Paulo. E dentro desse percurso, eu comecei a me interessar particularmente em questões ligadas ao trauma. Porque me chegavam no consultório pessoas traumatizadas, cada vez mais pessoas traumatizadas, e eu comecei a querer aprofundar essas questões, tentar entender melhor o que acontece com essas pessoas traumatizadas. E isso foi a ocasião de escrever esse primeiro livro sobre trauma. Eu estou dizendo esse primeiro porque, na verdade, é o terceiro aqui no Brasil, mas é porque ele é o primeiro de uma trilogia, né? E esse ecopsicanálise que estamos aqui nos encontrando para falar é o terceiro dessa trilogia, né? Então, eu estou falando disso para contextualizar a história de como eu cheguei ali. Essa questão do trauma, a partir do consultório dos pacientes, e que me permitiu, trabalhando com a psicanálise relacional, de formular algumas hipóteses de generalização
do trauma, através de uma releitura que eu já tinha começado antes da obra de Freud, e de ver como essa noção de trauma, que foi abandonado em 1897, quando Freud abandonou a teoria da sedução, né, mereceria de ser reconsiderado. Aliás, o Jean Laplanche já fez uma parte desse trabalho, com certeza. Então, esse primeiro livro propõe uma generalização do conceito de trauma, ou seja, um contínuo que vai do estresse até o trauma, e todo mundo tem que se virar com isso, de uma maneira ou de uma outra, e as implicações que isso tem do ponto de vista clínica psicanalítica. Bom, se você quiser, a gente pode voltar sobre esse assunto em nossa fala, né? Então, isso foi uh, uh, o primeiro volume, o primeiro passo, né? E, a partir daí, considerando essa noção de trauma, que muitas vezes é ligado ao passado, que seja um trauma pontual, um evento traumático, o que seja um trauma cumulativo, um trauma que acontece de uma maneira regular, por exemplo, como no bullying, que algumas crianças podem sofrer na escola, é um tipo de trauma também, e que não é menor, ou de menor importância, né? Então, mas esses traumas, eles acontecem em nossa história, no passado, e eles são contabilizados em nosso corpo, e eu diria que eles se colocam de uma maneira tal que, quando estamos no presente, né, estamos quase sempre vivendo nesse passado do trauma, né? É a história da pessoa que foi assaltado, voltando do trabalho, por duas pessoas numa motocicleta, né, e que cada vez que está ouvindo uma motocicleta já está pensando que um novo assalto vai acontecer. Ou seja, está vivendo hoje alguma coisa que já aconteceu no passado, né? Fazendo a hipótese que isso vai acontecer de novo. E isso é humano, isso é, aliás, demonstrado pelas neurociências, porque eu trabalho também com neurociência, nesse movimento da psicanálise relacional. É muito importante como dizer, a transdisciplinaridade, onde trabalhamos com neurociência, trabalhamos com psicologia do desenvolvimento, trabalhamos com hipóteses de ciência e de sistema dinâmicos, né? Ou seja, toda uma série de hipóteses que renovam a abordagem da psicanálise. Então, o trauma, ele é essa manifestação hoje daquilo que foi passado, que às vezes pode continuar a acontecer quando se trata de um bullying, mas que impossibilita de ter uma vida no presente. Ou seja, de estar aqui e agora com alguém. Então, depois desse primeiro, como dizer, essa primeira etapa, eu comecei a me interessar ao fato que tem também trauma do futuro, né? E esse é o primeiro passo em relação a esse trauma do futuro, é exatamente essa ecopsicanálise. Eu me enganei quando eu disse que é a terceira parte, não, é a segunda parte. Porque eu estou agora escrevendo a terceira parte, que vai seguir, que é também o trauma do futuro, que é um trauma que todos vamos encontrar num certo momento, que é o trauma do nosso envelhecimento, da velhice e da morte. Bom, mas isso eu vou deixar para uma outra vez. Então, esse trauma do futuro, ele se manifesta com a ecopsicanálise de uma maneira que é cada vez mais importante, que está crescendo hoje em dia e que produz sintomas
que não existia antes, como, por exemplo, a chamada eco-ansiedade, que é uma ansiedade que é ligada aos eventos climáticos, aos eventos de poluição, aos eventos de desaparecimento das florestas ou das espécies, que seja botânicas ou animais, enfim. Tem pessoas que começam a sofrer de ansiedade ligada a isso. Isso é uma primeira parte. E também existe o famoso ecoluto, que é o fato de ter que arcar com as perdas que são ligadas à deterioração do meio ambiente. Por exemplo, eu posso ter crescido numa cidade à beira de um rio, numa época onde eu podia tomar banho no rio, e hoje esse rio está poluído, não tem mais peixe, é arriscado de pegar uma doença e entrar nessa água. Enfim, eu perdi esse lugar, que era um lugar meu, que era um tipo de casa minha, que eu poderia considerar como um home, né? Um lugar que eu posso voltar e me sentir bem, me sentir amparado. Então, esse lugar é perdido e isso vai ser configurado como ecoluto, né? Então, esses novos fenômenos são ligados à evolução da nossa sociedade, né? Que, claramente, né, está nesse movimento de destruição do planeta, né, em todos os sentidos da palavra, né, com o neoliberalismo que está, vou dizer, funcionando no planeta todo, né? E o fato que cada dia perdemos trechos, para falar aqui do Brasil, trechos da Amazônia, espécies de animais, poluição, lixo, poluição do mar, enfim, uh, a situação está realmente muito grave. É por isso que eu estou propondo dentro desse contexto, eu estou dizendo, para uma ética melancólica de uma ecologia escura. Por que que eu estou dando esse subtítulo, né? Porque não tem condição de ter uma ética, vamos dizer, jovial, né? O negócio já passou de um limite, né? Porque a gente está ouvindo, mas se as coisas não são resolvidas para 2025, se as coisas não são resolvidas para 2050, mas nos anos 90 era, mas se as coisas não são resolvidas em 2017 ou 15, enfim, já passamos desse limite, né? Ou seja, não podemos ter, ou seria realmente uma fantasia, uma ilusão quase delirante, né? De considerar que, de repente, nosso mundo vai se transformar e que vamos voltar a como era antes, que era tão bem, que tinha mais animais, que o mar não estava poluído, que o ar estava mais melhor para respirar, etc. As florestas, enfim. Isso não vai voltar, né? Então, uma ética melancólica é alguma coisa que é de fazer o que pode ser feito numa situação que está cada vez piorando, né? E que está piorando também, criando e produzindo situações de saúde mental alarmantes, né? Então, a ética melancólica é isso, né? Ah, uma ecologia escura, a ecologia escura é a mesma coisa, não tem uma ecologia assim otimista, dizendo, vamos na floresta para abraçar as árvores, a gente vai abraçar as árvores, a gente vai passar um fim de semana, uma semana acampando, para respirar, para ficar lá com a natureza. Isso, bom, eu não estou dizendo que isso não vai fazer bem, sim, para algumas pessoas isso pode ser muito legal, mas isso não vai resolver absolutamente nada da situação onde estamos no planeta. Então,
grosso modo, é isso o contexto global desse livro, ah, e a partir da psicanálise, ah, eu tentei abordar essas questões que, para mim, contém uma noção que é fundamental, que é a desconstrução da noção de natureza. Ou seja, é o próprio conceito de natureza que impede de ter um pensamento ecológico, né? Porque a noção de natureza, como a gente está conhecendo, eu estou falando aqui da noção de natureza romântica, né? Eu vou amanhã sentar lá à beira do mar para olhar o nascer do sol e ver as cores, e é muito lindo. Não estou dizendo que não é lindo, né? Isso não é a questão. Mas ou eu vou lá numa floresta, eu vou escutar os sons dos passarinhos cantar, enfim, essa natureza romântica, né? Que, na verdade, é uma face do capitalismo, né? Porque quando a Revolução Industrial aconteceu, né, e que ela se desenvolveu no século XIX, particularmente na Inglaterra, né, e no mesmo tempo que o romantismo aparece, né? Ou seja, de um lado, temos a sociedade industrial que vai criar situações de trabalho de sofrimento para os trabalhadores, enfim, tudo que depois Marx vai criticar, né? E do outro lado, tem o movimento literário, um movimento artístico, de pintura, de romance, do romantismo, da natureza, né? Então, essas duas coisas, na verdade, são duas faces da mesma moeda, né? E imaginar que a gente vai reencontrar, né, como se fosse um objeto perdido que vai ser alcançado. A gente sabe com a psicanálise que objeto perdido é sempre já perdido, né? Não tem nada de reconciliação com um objeto perdido. Então, imaginar que a gente vai poder se reconectar de uma maneira, eu diria, unificador com uma natureza e que isso vai resolver nossos problemas, isso é um sonho, isso é um engodo. Então, uma grande crítica que eu quis fazer é o fato de desmontar essa romantização da natureza. E tem um exemplo muito interessante, que é um filme de Werner Herzog, né, que se chama O Povo Urso, né, sobre os grizzlies, né? É a história de Timothy Treadwell, que é um ambientalista americano que foi lá viver na Alasca com os ursos grizzly, que são animais extremamente perigosos, né? E ele foi viver no meio desses ursos. Ele passou lá 13, 12 ou 13 verões, porque, bom, no inverno não estava, né? Mas com esses ursos, né? E ele filmava, né? Depois ele chegou também com a namorada, eles ficavam lá, morando com os ursos. E o que aconteceu é que eles foram devorados pelos ursos, né? E o Herzog fez um documentário a partir do, das footage, né? Das filmagens que foram encontrado do Timothy Treadwell, né? E no seu comentário, no fim do filme, o Herzog diz que eu não encontrei nada de uma comunidade com os ursos. Eu não encontrei nada de alguma coisa que seria meu irmão urso. Não, eu entendi só como dizer, a impersonalidade de uma natureza feroz, né? E, bom, o resultado é que realmente o casal foi morto e devorado, né? Então, isso é uma visão da natureza que não é romântica. Eu não estou dizendo que a natureza não é bela, que não podemos admirar uma árvore, um pôr do sol, não sei o quê, mas é de sair desse imaginário romântico que
que vêm nos dizer, mas vamos voltar para isso, os bichinhos são tão legais e tudo. Não, os bichinhos são os bichinhos, os animais são os animais, as plantas são as plantas. Né? E como podemos viver juntos? Então, para poder viver juntos, precisamos, no primeiro tempo, de nos desfazer dessa ideia de natureza para começar a pensar numa ecologia, né, que pode salvar nossa casa, que é esse planeta. Muito interessante, Henri. Realmente vai na contramão um tanto de uma perspectiva romântico-holística, né, de amor à natureza, né, de um retorno a uma espécie de equilíbrio universal, né, onde o planeta todo é entendido como um organismo vivo, né? E aí até o veganismo me parece que entra hoje como uma forma de vinculação mais íntima e amorosa com a natureza. Eu queria fazer um certo contraponto, até porque a tua ideia ela é nova para mim, né? Porque será que o romantismo ele também não poderia levar a ações, a condutas de restauração? Porque a gente só poderia, digamos, caminhar a partir dessa ideia de terra arrasada, ou seja, já passamos de um ponto crítico e agora temos que lidar com um cenário onde a bomba já estourou desde uma perspectiva densa, pesada, escura, e não com uma perspectiva curativa, de alegria, né? Por que que essas coisas para você seriam excludentes? Isso que não ficou claro para mim. Sim. Bom, eu não estou aqui, como dizer, eu não estou aqui a favor da depressão generalizada, né? Não é por aí. O que eu quero defender é que é preciso realmente de sair de pensamentos ilusórios que tudo vai se resolver assim. Porque não vai, não. Ou seja, você pode amanhã descer na rua e fazer uma manifestação para tal ponto, tal outro ponto ligado à ecologia, e eu vou lhe dizer, eu acho importante de fazer isso, né? Mas não é isso que depois da manhã vai acabar com o neoliberalismo. Ele não vai terminar dizendo, mas André, Daniel foi na rua, então tudo bem, vamos parar aqui de procurar lucro, de cortar árvores, não sei o quê, né, de procurar petróleo, né? Não, as coisas não vão funcionar assim, né? Agora, eu acho que realmente cada um pode e até deve, eticamente falando, fazer o que pode no seu nível, no seu nível, né? Que seja como administrar o lixo da sua casa, o que seja pensar, por exemplo, no racismo ambiental, né? Nas consequências sociais que são ligadas a essas questões e as lutas que podem ser desenvolvidas, o que seja de comprar uma esponja ecológica e não uma esponja que vai ficar lá durante não sei quantos anos para se desfazer, né? Enfim, cada um pode fazer ao seu nível alguma coisa. É uma questão de mentalidade geral, né? Eu tenho aqui, vou ler aqui uma, porque cada capítulo, né? E eu estou dando alguns exemplos do que seria uma ética melancólica de uma ecologia escura. Bom, tem um humor um pouco escuro também nessas coisas, mas tem aqui um ponto que é menos escuro, que se inspira de um autor finlandês que é muito importante. Bom, a Finlândia naturalmente está na frente nessas coisas, né? Que é o Pikala, né? Que já trabalha há muitos anos sobre isso, né? E que fez propostas sobre como lidar, sobretudo como lidar com a ecoansiedade, porque realmente tem pessoas que começam a se sentir mal, né? E o coluto.
Aí, por exemplo, a proposta aqui que eu estou fazendo. Organize grupos de fala com amigos, colegas, desconhecidos. Propõe um debate sobre as perdas, perdas de parentes, de jardim da casa da infância, dos sonhos de um futuro apagado, do cachorro que foi atropelado, das fantasias que imaginava na sua cama de adolescente, da sua bicicleta que foi roubada, dos seus amigos desaparecidos ou ausentes, da sua boneca de criança, da geladeira da família, etc. Que essas perdas sejam compartilhadas numa complexidade caótica, até que alguma coisa possa surgir. Que ninguém sabe. Faz parte da melancolia para a minha ecologia escura. Isso, para mim, é um movimento. Movimento que vai depender da organização das pessoas. Não é um negócio que tem que vir de cima para baixo. É alguma coisa que se organiza entre as pessoas de uma maneira horizontal. Não? De repente, alguém tem uma iniciativa. Ah, no meu bairro, vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos plantar árvores, vamos fazer não sei o quê. É um movimento. Sim, eu também fiquei muito admirado e muito contente porque só no teu mini currículo a gente já vê que você é uma pessoa diversificada, em termos de produção e leituras e diálogos na psicanálise, né? Você utiliza Lacan, Bion, Winnicott, Ferenczi, o Freud, e você acaba pegando questões da ecologia, da psicologia ambiental, que você mesmo diz serem temas tabus para a psicanálise, né? Você se defende logo no início do livro de que haveriam críticos, de que esse tipo de aproximação seria um tanto irresponsável, né? Até, e você se defende, obviamente, o teu livro é uma resposta a pessoas que estariam questionando. Então, queria te parabenizar, que eu fiquei bastante contente e admirado com a tua coragem, a tua ousadia em poder sair da caixinha psicanalítica de, digamos, temas padrões, né? E, ao mesmo tempo, tentar criar um projeto cívico, né? Me parece, clínico e cívico ao mesmo tempo, de cura, né? Ou de tratamento, melhor dizendo, talvez, de um adoecimento do ser humano contemporâneo que está em íntima relação dialética com o mundo, né? Se chamando ele de natureza ou não, se o mundo está doente, o ser humano está doente, se o ser humano está doente, o mundo está doente, né? Uma coisa puxa a outra. Então, a tua psicanálise ela vai além do intrapsíquico, né? Ela é uma psicanálise relacional no sentido amplo, né? Então, fiquei muito contente que eu percebi isso na Sim, tua produção. o que você está dizendo, naturalmente, é uma coisa que para mim é muito importante, nesse caminho que eu percorri até agora, é de sair da posição tradicional, clássico, do analista que é uma tela branca, que tem, como dizia Freud, a frieza do cirurgião, e para começar a pensar de uma outra maneira. Isso é o resultado lógico do movimento de Freud em 1897. Quando ele abandona a teoria da sedução, eu não estou dizendo que a teoria da sedução é a grande verdade que foi abandonada. Não é isso, não. Mas, abandonando a teoria da sedução, ele está abandonando o efeito do outro sobre a patologia de cada um. E ele está construindo, a partir daí, um modelo exclusivamente intrapsíquico. E depois desse abandono, dessa neurótica, como ele chamava, que ele vai escrever primeiro a interpretação dos sonhos e que ele vai desenvolver um aparelho psíquico e, como dizer, construir o conceito de pulsão. Ou seja, as coisas acontecem dentro, né? Então, como as coisas acontecem dentro, eu, como psicanalista, meu trabalho é de favorecer
essas coisas que estão lá dentro, de poder ser expressado ou expressa, que elas podem se tornar conscientes para poder resolver os conflitos internos que estão ligados a essa história que está lá dentro. Tá? Então, naturalmente, para poder favorecer isso, eu preciso de uma posição que é neutra, que é a mais distante possível, mas, no mesmo tempo, atenta, para poder ajudar o paciente a expressar e a tornar o inconsciente consciente, como dizia Freud. Tudo bem, isso é a posição clássica. Não? Mas o tempo passou e a gente viu que não é exatamente assim. Eu não estou dizendo aqui que não existe um intrapsíquico, isso seria uma besteira, né? Mas que, contrariamente ao que se pensa, o ser humano ele é relacional, ele não pode viver sozinho, ele tem que viver com outros seres humanos, e que isso acontece desde o começo, desde o nascimento e até antes do nascimento, já tem uma relação, né? E que isso vai ser uma das grandes descobertas do fim do século XX, né? E que a psicanálise relacional vai exatamente começar e se desenvolver para pensar sobre uma questão, por exemplo, que seria a seguinte: o que acontece se o psicanalista é também um ser humano que pode ser, que pode ter emoções, que pode ser sentimentos, que pode viver coisa com seu paciente e que isso não é considerado como um erro. Né? O que isso vai trazer? Isso vai trazer bastante mudanças. Né? Então, quando um paciente, eu vou dar um exemplo aqui que eu cito, eu não sei se vou encontrar a página. Tá bom. É com a analista alemão Fromm Reichmann, né? Ela estava ainda na Alemanha e vem uma paciente que estava com muitos medos. Estávamos lá em 33, 34. Né? E ela começa a fazer uma análise com von Reichmann e o que acontece é que ela melhora, ela começa a ter menos medos assim, enfim, ela pode terminar a sua análise, mas ela era uma jovem judia e o resultado é que ela ficou preso pelos alemãos e morreu num campo de concentração. Isso eu não estou aqui criticando a Fromm Reichmann, ela trabalhou exatamente como ela aprendeu que ela tinha que trabalhar, mas, como diz O'Sullivan, um analista americano que questiona essa posição, ele diz, mas será que Fromm Reichmann, que ela também era judia, que sabia o que estava acontecendo lá na Alemanha nessa época, será que ela não deveria ter dito, como analista, dito à paciente dela, menina, você sai daqui, você vai na Inglaterra, você vai nos Estados Unidos, você sai da Alemanha, você não fica aqui. E seus medos provavelmente têm a ver com isso. E aí ela poderia ter emigrado e, quem sabe, fazer uma análise depois em função do que ia acontecer. Né? Então, esse que é o ponto, né? Quando um paciente vem falar conosco e diz, olha só, eu estou me sentindo muito mal porque eu vi na televisão como tem um incêndio no Pantanal e que está destruindo todo o meio ambiente de lá. E esse paciente vem falar disso e realmente está afetado, está angustiado com isso. Será que a gente pode escutar isso de uma maneira neutra, como se a gente não tem nada a ver, vivendo no mesmo país, sabendo que o Pantanal é um ecossistema muito importante? Será que a gente pode, como dizer, se distanciar e considerar que não temos nada a ver? Então, essa diferença é a diferença que é clinicamente
fundamental quando se trata de psicanálise relacional. Ou seja, do ponto de vista, do lado da poltrona, como se dizia antes, do lado do analista, tem emoções, tem vivência, e essas não devem ser negadas. Naturalmente, isso vai implicar um funcionamento, umas técnicas e umas considerações que vão ser renovadas dentro de um tratamento que vai ser diferente do tratamento clássico, com muito silêncio, etc, etc. Então, essas questões do trauma do passado ou do trauma do futuro, elas precisam de ser, na minha opinião, de ser pensadas e abordadas dentro de uma prática clínica que é uma prática clínica onde o analista está envolvido, pode também sair na rua para fazer uma manifestação se tem alguma coisa, enfim. Né? Ele não é uma pessoa que está fora da sociedade, lá numa torre de marfim, ouvindo de longe as falas do seu paciente e propor as extraordinárias interpretações que vão transformar a vida dele ou dela. Estamos longe desse modelo. E hoje em dia precisamos de realmente trabalhar de uma maneira diferente. Já tem analistas que saem do consultório, que vão, por exemplo, trabalhar na Cracolândia, com as pessoas lá na rua. Então, isso são outras práticas. Legal, Henry. Realmente encontra muito eco com o que a gente pensa aqui no canal, em termos de psicanálise. Eu, inclusive, escolhi esse nome, Gaiata Psi. Eu tenho um livro, Gaiata Psicanálise, que é uma forma de resgatar esses dois vetores da clínica como ética do cuidado, né, e cura pelo amor, e a ideia de uma libido analítica também, onde o analista ele está implicado de uma maneira ativa, né, com a transformação do seu paciente, ou seja, ele não é um elemento asséptico ou neutro ao sofrimento, né? Então ele toma um partido, ele toma uma posição em prol da vida, do amor, né, da libido e da construção. E a transformação não é apenas do paciente, mas do analista também. Exato, exato. Então tem uma transformação dialética e mútua, tanto do analista como do paciente, tanto é que o analista também é analisando, né, o paciente, como vocês quiserem chamar, né? Então, achei que é muito interessante, muito rico isso, enquanto uma proposta intelectual, prática e ética, né? Agora, eu, por exemplo, em relação ao que você falou sobre posicionamentos públicos dos analistas, de fato, é um tema, às vezes, um tanto delicado, porque o Freud trabalha com aquela noção de shibboleth, né, ou shibolete, que é a palavra hebraica que significa, que denuncia a origem de um falante, né? E eu fico pensando em era de extremos, onde as pessoas vivem dicotomias sociais, discursos de ódio, sem a possibilidade de diálogo. Me parece que a ecologia ela é um sintoma desses extremismos e da falta de escuta do outro, de certa forma. Eu fico pensando na delicadeza do analista poder transitar no laço social sem que seja de uma forma superegóica também, né? Porque é muito fácil a gente ver, por exemplo, alguém jogando uma lata na rua, no chão, e dizer, ô, né, seu porco, né, ou alguma coisa assim. Só que existe toda uma atmosfera, né, uma razão para alguém estar fazendo aquilo, por não estar se importando, enfim, com a natureza, o bem-estar, né? Enfim. Então, eu fico pensando o quanto é delicado o nosso papel para a gente não fechar, né, o inconsciente e a fantasmática individual e de grupos e poder transitar de uma forma mais livre, onde a escuta seja possível, né? Eu acho que essas pautas elas são muito fortes e é muito propício que o analista também se deixe levar excessivamente, às vezes, pela sua pessoalidade. Não estou dizendo que seja o seu caso ou o meu, né? Mas acho que, em geral,
né? E eu acho que acaba ficando numa coisa do nós contra eles, né? Ou a posição do psicanalista, ele assume uma determinada postura e muitas pessoas que não assumem essa postura podem se sentir ameaçadas pela postura do analista ou de quem está defendendo uma bandeira e se afastar, ao invés de se aproximar do cuidado, né? O que você acha? Sim, sim, eu concordo com você. É por isso que eu estou falando de uma ética melancólica. Ou seja, não se trata aqui de criar uma nova ideologia. Hã? Agora, não podemos negar que as ideologias estão lá, que seja de um lado ou do outro, né? E que elas não vão facilitar o avanço em relação a essas questões. Por exemplo, é claro que eu estava dizendo que cada um se coloque ah, como ele pode em função dessa situação, né? Mas é claro que as posições das pessoas não são todas iguais. Se eu sou ministro do meio ambiente, eu tenho algumas possibilidades que todo mundo não tem, né? Por exemplo, se nas próximas eleições americanas o Trump fica reeleito, vai ser muito, muito difícil de avançar nessas questões ecológicas. Vai ser, vai ser terrível, tá entendendo? Ou seja, existe escolhas políticas que vão ter o que tem consequências. E a gente não pode evitar. É por isso que eu não estou muito otimista, tá entendendo? A situação, bom, eu estou vendo que a nova geração, quando eu estou dizendo a nova geração, é que eu sei dos jovens de entre, vamos dizer, 10 e 15 anos, né? Eles estão realmente muito preocupados com isso. Então, talvez temos lá uma esperança. Porque se toda uma geração começa a se movimentar, aí realmente as coisas vão poder mudar. Mas na sua geração ou na minha, você sabe muito bem, tem pessoas que não têm, que não querem saber nada de tudo isso. Ah, eu me encontrei com colegas ou com professores de universidade e não querem ouvir falar disso. Que diz, que é isso? Isso é, é uma bobagem, né? Isso não existe. Tem um aquecimento global, mas que faz, no, que faz parte de um movimento cíclico normal do planeta, que não tem nada a ver com a carga de carbono, que não tem nada a ver com, vamos dizer, a influência do humano. Mas é que é o planeta que está passando por ciclos, aqui tem um novo ciclo que está se aproximando. Ou seja, não temos nada a ver com isso, tá entendendo? Então, em frente de tantas opiniões diferentes, o resultado disso é uma inércia. Aí, qual? Que você, a gente pode, você, eu, entrar no Greenpeace e ir lá, sei lá, fazer movimentos contra os navios de petróleo, sei lá. Mas, bom, né? Me lembrei agora que até você cita a Ana Freud, né? Ela é quase que uma persona non grata aí numa boa parte da psicanálise, principalmente de pessoas que têm uma leitura lacaniana, mas você acaba retomando a Ana Freud para citar os mecanismos de defesa e dizer Sim. as formas que as pessoas usam inconscientemente, evidentemente, para não olhar para aquilo para ameaça ou para algo que é potencialmente angustiante, né? Achei muito bom essa parte também. Bom, minha posição de transdisciplinaridade, ela é dupla. Ela é uma transdisciplinaridade que tem a ver com, vamos dizer, áreas afins, que seja a filosofia, que seja a sociologia, que seja a psiquiatria, mas também áreas como a neurociência ou a psicologia do desenvolvimento, enfim, uma transdisciplinaridade. Vamos trocar. Não estamos aqui com a psicanálise porque a gente sabe a verdade, vocês não sabem. Não. Vamos ver o que você pode me dizer. Por exemplo, você é neurocientista. O que você vai me dizer sobre os sonhos? Eu estou interessado.
Vamos ver o que a gente pode trocar. Tá vendo? Bom, isso é um tipo de transdisciplinaridade. Mas eu estou defendendo também uma outra transdisciplinaridade, que vem exatamente da psicanálise relacional, que é uma transdisciplinaridade interna à psicanálise. Ou seja, para utilizar uma imagem que eu gosto, é a ideia de surfar através de todas as escolas e as teorias de psicanálise e de utilizar tudo que é bom e criativo para pensar nossa prática de hoje. Porque um paciente não é um outro. E você não sabe o que vai ser útil com um paciente ou com o outro. Né? É um pouco como se você dissesse, também uma comparação que eu gosto, né? Ah, é de dizer, bom, você tem a psicanálise clássica, né? Tem alguns, por exemplo, que falam da matriz freudiano-kleiniana, né? Tem a matriz freudiano-kleiniana e tem a matriz Ferenczi-Winnicott, né? Bom, aí você vai trabalhar com a matriz clássica, e é só quando você encontra casos de não neurose, de situação, vamos dizer, mais grave, entre aspas, que você vai orientar seu trabalho a partir de fontes que são diferentes, Winnicott, etc. Bom, então, isso é uma visão que não corresponde ao que a gente pode fazer com transdisciplinaridade. Porque o que acontece, na minha opinião, não é que existe uma matriz clássica e que, em função de um diagnóstico, você vai passar para uma outra matriz. O que acontece é um pouco como se você fizesse uma comparação com a história da física. Se você pega a teoria de Newton, né, ou seja, a gravidade universal, e você vai mostrar que essa maçã está caindo da árvore no chão, ok? Bom, aí depois vem Einstein com a relatividade, ok? Quando Einstein vem com a relatividade, você poderia dizer quando Lacan vem com o significante, outra coisa, né? Quando Einstein vem com a relatividade, não é por isso que as maçãs não caem mais das árvores. As maçãs continuam caindo das árvores e a fórmula de Newton continua funcionando. Só que agora isso está inserido num contexto muito maior. Então, é a mesma coisa. Você tem a psicanálise clássica e ainda existe hoje em dia pacientes que podem se beneficiar muito dessa psicanálise clássica. Eles não são numerosos, é verdade, mas eles existem. E essa psicanálise clássica está agora inserida dentro de um contexto muito maior, né? E ela, eu diria que essa psicanálise clássica é um caso particular de um conjunto que permite muitas outras práticas e que eu defendo sendo a posição relacional fundamental. Ou seja, é uma questão de topologia. É preciso de mudar a topologia e de ver como as coisas podem ser pensadas a partir de um pensamento que considera as coisas de uma maneira transdisciplinar, mas sem, sem ter que dizer ou é isso de uma maneira exclusiva. Sim, isso que eu detectei é tua coragem no texto e agora você está reiterando, falando, né? Que é, eu vejo você como um humanista, né? Você está preocupado com o adoecimento, com o futuro do mundo, com o nosso presente, com os erros do passado, né? Com os traumas, e você está buscando saberes e posturas, seja lá onde for, na psicanálise, fora dela, para poder tentar dar conta de coisas que você gostaria de mudar, né? Então, você não está refém de um autor, de uma instituição ou de uma teoria. Você se serve de saberes distintos para fazer a sua psicanálise, né? Você tem um modo de pensamento próprio que articula múltiplas dimensões, né? Então, eu Sim, posso e dizer que isso você é um autor sênior. é uma especificidade da psicanálise relacional, porque quando eu falo de psicanálise relacional, tem muitas pessoas que não sabem, né? Que é psicanálise relacional, né?
aí que me faz a pergunta seguinte: a psicanálise relacional é de quem? Né? Ou seja, querendo dizer, é Lacan, é Bion, é Green, é Winnicott. Quem é? Quem é o cara da psicanálise relacional? E aí a resposta é: não tem. É um campo, Não, né? porque é um movimento. Não existe um cara que esse é o fundador, é ele que é o psicanalista relacional alfa, tá entendendo? Isso não existe, porque desde o começo isso foi fundado por um grupo de uns 20 autores, É um campo. e que já fazia grupo e se desenvolvendo. Então, isso é muito importante, porque aqui no Brasil ainda tem muito uma questão de transferência que é ligada à pessoa de de um pensador, É né? Ou totêmico. seja, eu vou seguir Lacan porque Lacan é um cara genial. Ou eu vou seguir André Green porque André Green é genial. Hoje, a nova moda, eu vou seguir Ferenczi porque Ferenczi é um cara genial. Ferenczi diz besteira também, grandes besteiras, ele diz, mas ele diz coisas fantásticas também. Então, parece que precisa de ter uma figura de identificação, tá entendendo? Quando, no movimento relacional, a transferência, ela não é uma transferência em relação a tal ou tal autor, ela é uma transferência ao texto, aquilo que é o texto de fulano ou de, mas fulano escreveu esse texto muito bom, esse outro é menos interessante, enfim, a transferência é em relação ao próprio O saber, trabalho, né? à própria produção, o texto, o saber, assim, de tal ou tal autor. Que é, primeiro, uma abordagem mais científica, né? É claro que você não tem isso na ciência, você não tem essas identificações assim, dessa maneira, quer dizer, né? Mas que é realmente em função do trabalho que as coisas acontecem. Ou seja, é uma mudança de paradigma, como diz Thomas Kuhn, mas, como toda mudança de paradigma, ela demora muito para se instalar. E aqui, o problema central é que não existe traduções. Porque 98% das obras são em inglês. Poucas pessoas leem o inglês no Brasil, porque é o francês que é mais a língua escolhida, né? Então, poucas pessoas leem o inglês e os editores não querem traduzir, porque é caro. Você precisa de pagar um tradutor, precisa de direitos, enfim. Bom, é caro. E quem é que decide vão ser os textos publicados? São os professores de universidade. E os professores de universidade não querem saber nada de relacional, porque eles têm as escolas deles. Ou eles são de Lacan, ou eles são de Klein, ou de Bion, ou de Green, ou agora de Ferenczi, mas então, eles não dão o ok para fazer tradução, porque eu falei com editores que me disseram, se eu vou traduzir tal livro importante do movimento relacional, eu não vou conseguir vender. Mas se um professor diz, mas eu vou recomendar esse livro para meus alunos, aí sim, aí eu posso publicar, porque eu já sei que eu vou vender pelo menos 100 livros. Já estou bem, tá entendendo? Bom, então isso é um problema difícil. É um problema do totemismo psicanalítico, né? Você tem totens e tem uma reverência, né? Uma idolatria ao totem, e as instituições no Brasil muitas vezes são fundadas dentro desse paradigma totêmico, então eles nem estudam outras coisas que estejam além do guarda-chuva literário daquele mestre determinado, né? Então, é uma psicanálise que precisa se emancipar desse grande outro aí, de certa forma, né? E para isso a gente precisa ter coragem de apontar para esse sintoma, que é o que a gente tem feito aqui também no canal bastante. E temos Bom, sofrido eu acho que tem dificuldades. coisas que estão mudando pouco a pouco, mas a questão central é de sair desse modelo dos mestres. Isso, isso. Eu acho que isso realmente é importante. Ou seja, de poder estudar Ferenczi, dizendo que quando ele fala disso e disso, ele fala besteira. Que quando ele fala disso, não. Está entendendo? E não de dizer, mas
Porque Ferenczi é tão genial, então tudo que ele está dizendo é bom, e se ele está dizendo agora, a gente vai achar uma justificativa, dizendo, sim, mas é porque aí é isso. Não, é por aí não. Mas, bom, ainda tem bastante trabalho. Bom, não é um acaso se aqui no Brasil ainda não temos uma associação oficial de psicanálise relacional. Não conseguimos até agora fazer isso. Estamos em movimento para tentar, né? Mas na Argentina já tem há anos, no Chile já tem, no Peru já tem, na Colômbia já tem, no México já tem, enfim. Olha, eu teria interesse, se já somos dois com esse interesse. Se você precisar de ajuda, muito me entusiasma essa proposta. Eu já não nomeava dessa forma, até por não ter acesso a esses textos, mas eu já pensava a psicanálise dessa maneira relacional e articulada, só não nomeava bem assim, né? Embora eu acho que a relação terapêutica é um termo muito melhor do que, por exemplo, falar só da transferência e contra-transferência. Acho que há uma relação terapêutica dentro do contexto da análise, mas das psicoterapias em geral, onde algo novo se produz, e para isso o psicanalista precisa estar engajado. Então, isso é psicanálise relacional, estamos falando de uma relação terapêutica, E né? tem um conceito muito importante que é a relacionalidade, relationality, relacionalidade, que é realmente um dos pilares, vamos dizer, né, do nosso trabalho, do nosso pensamento. Pronto, é isso. Muito bem, fantástico. Bom, então que não precisamos só viver de ecoluto, me parece que temos algo a fazer no trabalho do luto, né? Ou seja, a gente pode desenvolver relação, criação, né? Usar o nosso amor, né? Que de alguma maneira eu acho que é a tua busca, né? A busca por um mundo onde o amor possa florescer. Não sei se na natureza, já que você é um crítico desse conceito, né? Mas ali onde as coisas não estão indo bem, pelo menos, né? Ok. Eu agradeço pelo convite. Muito bem, obrigado, Henry ou Henri Crutzen, né? Fico muito feliz, lisonjeado pela tua presença aqui no canal. E quem quiser comprar o livro dele, pode entrar no site da editora Zagodoni, que vocês vão poder ter acesso. Ecopsicanálise para uma ética melancólica de uma ecologia escura. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhem, podem fazer comentários à vontade. A gente vai ter um prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.